Setembro é o mês de prevenção do suicídio. Falar, dar apoio emocional, alertar, quebrar tabus são maneiras de ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Para conversar conosco sobre essa campanha, as atividades que acontecem aqui na cidade, nesse sentido, para a conscientização da população, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Larissa Holtz, que é psicóloga, responsável técnica do NTAPS, que é o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial da Unesp, do setor de saúde mental da Unesp. Larissa, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para conversar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Gostaria de poder contribuir um pouquinho, tirar algumas dúvidas, o que for possível, para a gente poder falar um pouquinho sobre os cuidados de saúde mental. Eu gostaria já de abrir o nosso bate-papo falando sobre o evento que acontece no final do mês de setembro, dias 28 e 29, Setembro Amarelo e Produção de Saúde Tecendo Possibilidades, organizado pela Unesp Campus de Bauru. Qual é a programação prevista? A programação prevista para o nosso Setembro Amarelo, dessa vez presencial em Bauru. Estamos contando com palestras que são convidados, como Tiziana Paiva, que vem de São Paulo, falar sobre sofrimentos extremos e poder ajudar tanto a formação dos alunos, como o acolhimento na graduação de todos os alunos da Unesp e demais convidados. Teremos também a palestra de prevenção e pós-venção do suicídio, com a participação do CVV, e muitas outras oficinas, vivências e rodas de conversa com outros professores da Unesp também e outros profissionais de diversas áreas, para a gente sair dessa ideia muito reduzida e biologicista do suicídio. Nós estamos tentando pensar em promoção de saúde. Essa é a prevenção. Agora, muitas dessas palestras, desses eventos, trata da saúde mental aliada à questão da diversidade. Temas como autocuidado, prevenção da saúde mental, autoconhecimento em várias esferas, seja com relação às particularidades da população preta, de universitários, da população LGBTQIA+. Quais são as particularidades enfrentadas por esses grupos? Em geral, as minorias são sempre desrespeitadas, diminuídas e às vezes até não tem fala, não tem espaço de fala, E nós do NTAPS estamos promovendo, e isso não só em setembro, a nossa prevenção é o ano todo. O mês de setembro é só um alerta a mais, que a gente tem o dia de comemoração de prevenção e de alerta ao suicídio, que é uma das coisas que também são tabus na nossa sociedade, infelizmente. Então, teremos também na nossa programação palestras em relação a essas minorias que têm voz, têm espaço, têm cultura e também têm muito conhecimento que está na área do saber. Então, temos palestras das populações LGBTQIAP+, da população preta, da população indígena e o NTAPS, que acolhe, em sua maioria, os universitários unespianos. Agora tem um dos eventos na programação com o seguinte tema: da angústia ao acolhimento, em busca de soluções coletivas. Dá para especificar quais seriam algumas dessas soluções, dessas alternativas? As nossas soluções partem do princípio de podermos cuidar da saúde mental a partir de vivências, rodas de conversa, oficinas, promoção de saúde, sair daquela rotina de pensar só no consultório. Estarmos no coletivo é também fazer com que todos estejam pertencentes aos espaços e aí a gente consegue ir para a rua, ocupar esses espaços, produzir saúde, desde pequenas coisas. E isso é o bem que vai trazendo para todos o bem-estar, esse pertencimento. Agora, Larissa, quais são os fatores da vida contemporânea hoje que acabam contribuindo e influenciando os índices de suicídio? Em geral, aumento de pressão,
a sociedade em que a gente está vivendo com competitividade muito alta, e isso às vezes faz com que as pessoas se sintam comparadas com muita frequência, e isso pode gerar um sofrimento mental maior e um deslocamento em que a pessoa não consegue se sentir pertencente ao que ela faz, aonde ela está, e por isso é tão importante a gente promover esses momentos, esses espaços e essas vivências. Ainda existe muito preconceito com a relação à saúde mental e especificamente um tabu com o tema suicídio no Brasil? Você enxerga? A saúde mental no Brasil ainda ocupa um lugar de tabu em alguns ambientes, né? E as informações que a gente pode levar são muito importantes, porque aí realizar esses eventos, poder participar, fazer com que a população participe desses espaços, desses diferentes grupos, é um espaço de ouvir, é um espaço de acolhimento, e é onde a gente pode falar sobre tudo isso, quebrar esses tabus. Como é que a gente deve instruir as pessoas que estão passando por algum problema relacionado à saúde mental? Tem algum parente, algum amigo, as famílias, os familiares dessas pessoas? Como buscar ajuda? É sempre importante a gente estar com a informação de qual é o serviço que está disponível, como a gente pode acompanhar esse nosso amigo ou familiar. E existem várias fases de um sofrimento psíquico em que a gente pode já ir vendo a situação se agravar e não esperar crises. Portanto, sempre tem informações, existe a busca pelo CVV, que é 188, todo mundo da nossa população brasileira, né? No Brasil é só ligar 188, sempre estão em plantão, tem alguém para atender e acolher, sem precisar de identificação. Serviços na rede municipal de saúde, sejam CAPs, quando as cidades oferecem, ou os postos de atendimento, né, de saúde, UBSs, e outros espaços como na Unesp, nós temos para os universitários unespianos o NTAPs, em que a gente fornece o acolhimento, assistência psicológica e esses grupos de prevenção e promoção de saúde também. Quais os possíveis alertas, os sinais de que uma pessoa está correndo riscos com relação à saúde mental? São variados. Por vezes a pessoa pode estar um pouco mais reclusa, um pouco mais quieta, sem muito interesse em participações sociais. Se for no caso de alguém, né, na escola ou na universidade, por vezes, além desse isolamento, pode existir uma falta de interesse, uma falta de participação, além de pessoas que já têm outros fatores de risco, e isso precisa ser avaliado por um profissional. Portanto, assim que ele for acolhido por um profissional da área da saúde mental, será destinado o devido tratamento para evitar crises. Larissa, agora um estudo recente da Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo, levantou que a taxa de suicídios tem aumentado entre os jovens. Quais devem ser os cuidados com essa faixa etária, né, nos tratamentos com relação à saúde mental e o papel da universidade nesse contexto todo? O fortalecimento de vínculo, a escuta ativa de profissionais capacitados para esse cuidado, diferentes atividades de lazer que podem ser promovidas nas escolas, e essa noção de pertencimento, poder fazer com que esse vínculo seja fortalecido, né? E, infelizmente, essa é uma das faixas etárias que tem o maior índice de suicídio, né? Até porque a gente precisa ter um cuidado maior por todas as mudanças que a própria fase traz ao jovem. Com relação à questão dos jovens ainda, né, falando sobre o universo dos jovens, dos adolescentes, a gente enfrentou nos últimos 2 anos e meio, momentos muito difíceis, né? Falta de esperança, seja por conta de perdas,
pessoas vivenciando luto, e muitas vezes luto de familiares, amigos, enfim, de várias pessoas, várias perdas ao mesmo tempo, perda de emprego, crise econômica. Como trabalhar essa falta de esperança coletiva? Poder entender que é passageiro, né? Não é um estado em que a gente está vivendo e presenciando, não é um momento eterno. Isso é uma fase, é um momento, e se a gente puder se unir, a gente pode também se cuidar, né? Então, às vezes, em algumas situações, é necessário emprestar um pouquinho da nossa esperança para que aquele que esteja conosco também passe a acreditar que vai passar, né? A gente entende que o suicídio é um ato para uma situação temporária, porém é um ato definitivo, né? É um ato de desespero quando a pessoa não está vendo outras saídas, e ter esse espaço de escuta, da fala, do pertencimento, da promoção de saúde, faz com que a gente evite outros casos. Só para a gente finalizar, Larissa, pensando em políticas públicas, o que é que pode ser implementado, discutido, para que esse número de ocorrências seja reduzido, seja nas escolas, na universidade, como falamos agora há pouco, no ambiente de trabalho, uma atuação para conscientização das famílias, né, dos amigos, falar e ouvir ainda são as melhores soluções? Sim, sempre. Uma fala sempre pode ser acolhida, porém tem que ser ouvida e acolhida com muita sensibilidade, carinho e respeito pelo sofrimento do outro. Se a gente conseguir esse lugar de pertencimento na sociedade, na família, nas nossas rodas de amigos, isso com certeza faz muita diferença. Tá, joia? Nós agradecemos aqui no programa Espaço Aberto a participação da Larissa Holtz, que é psicóloga. Ela é responsável técnica do NTAPS, que é o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial do Setor de Saúde Mental da Unesp, e esteve conosco aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, divulgando as atividades, agora no mês de setembro, relativas à prevenção do suicídio dentro da campanha Setembro Amarelo. Larissa, obrigada por ter aceito o convite, pelos esclarecimentos todos. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser pode fazer a inscrição, esteja conosco. E eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou, lembrando que este programa fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal do YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!